o Senhor enviaria o seu anjo que passaria pela terra do Egito e ali ele iria matar todo o primogênito que não tivesse sangue, cuja casa, não tivesse sangue nos umbrais da porta. Mas que sangue seria esse? O sangue de um cordeiro imaculado, um cordeiro que não podia ter defeito, ele não podia ter nenhum tipo de cicatriz, não podia ter nenhum tipo de mancha, não podia ter nenhum tipo de defeito físico. Esse cordeiro seria morto, o sangue seria passado nos umbrais da porta, e esse cordeiro deveria ser assado no fogo, nenhum osso poderia ser quebrado, e ele deveria ser comido com ervas amargas e pão sem fermento. Essa seria a festividade da Páscoa. E a palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pessar, que significa passar por cima. E era isso que o anjo faria. Quando o anjo enviado pelo Senhor chegasse em determinada casa e visse o sangue, aquele anjo passaria por cima daquela casa e iria para a próxima. Daí vem o termo hebraico Páscoa, passar por cima. Entende, irmãos? Pois bem, o povo de Israel deveria celebrar essa festa sempre no mês de Abib, que corresponde no nosso calendário aos meses de março ou abril. Dentro desse período, era um mês que deveria ser celebrada a Páscoa do povo judeu. E naquela noite assim foi feito. O povo de Israel estava com os homens com cajado na mão, sandálias nos pés, todos eles preparados, até que o Senhor enviou o seu anjo, e esse anjo foi adentrando as casas de todos no Egito, e aquela casa cujo sangue não tivesse sido passado nos umbrais, perdeu o primogênito naquela noite. E um deles foi Faraó. E depois de ter recebido essa punição do Senhor, Faraó chama Moisés e liberta o povo de um cativeiro que durava mais de 400 anos no Egito. 400 anos debaixo de uma escravidão ferrenha, não é? Ali estava se cumprindo a promessa de Deus para Abraão, de que aquele povo seria levado para Canaã. Essa era a Páscoa do judeu. Então, todo mês de Abib, o povo de Israel deveria peregrinar para Jerusalém para a celebração da Páscoa. Agora, Jesus deveria celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Por quê? Porque a Páscoa se cumpria em Jesus Cristo. Nesta celebração da Páscoa, Jesus Cristo iria apresentar os princípios que norteariam a história da redenção humana. E é aqui, nesta celebração, que ele vai instituir aquela que é uma das ordenanças de Jesus para a igreja, a ceia do Senhor. Então os discípulos, já sabendo que Jesus iria comer a Páscoa com eles, eles querem saber o seguinte: o Senhor quer que preparemos a ceia onde? Onde seria o lugar? E Jesus diz: vocês vão encontrar esse lugar, vocês vão conversar com uma determinada pessoa, tudo já está preparado, e você vai dizer para essa pessoa, vocês vão dizer que eu desejo comer a Páscoa na casa dele, não é? E é isso que está aqui. E eu quero que vocês acompanhem comigo, versículos 17 a 19, que diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, o que é o pão ázimo? É o pão sem fermento. Então, ambas as festas, a festa dos pães ázimos e a festa da Páscoa, eram celebradas juntas, não é? Chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e
prepararam a mesa. Quando a palavra de Deus diz mesa, na verdade ela está falando de algo baixo, um tablado colocado no chão. E os convidados, eles se assentavam no chão e se debruçavam sobre a mesa. Não é uma mesa como a nossa, com cadeiras. Era uma mesa no estilo judaico, colocada no chão. Então os convidados, eles se assentavam no chão e ficavam debruçados juntos ali, comentando, falando sobre o tempo da escravidão no Egito, tendo todo um comentário pertinente para aquele momento. E é isso que está acontecendo aqui, não é? É nesse momento que Jesus vai falar que um dos discípulos havia de traí-lo. Quem é esse discípulo? Todos nós sabemos, Judas Iscariotes, que lá no jantar em Betânia havia ficado indignado com Maria porque ela havia derramado sobre a cabeça de Jesus um perfume caríssimo. E ele, não é, uma pessoa dominado pela cobiça como era, disse que se aquele perfume fosse vendido, poderia dar o dinheiro aos pobres. E Jesus o repreende e ele sai indignado e procura um meio para entregar Jesus, e ele receberia por esse ato 30 moedas de prata. Pois bem, Judas está aqui com os 12. E Jesus então vai dizer o seguinte: olha, eu quero dizer que um de vós vai me trair, não é? E eles começam a ficarem curiosos. Quem seria? Quem seria? Quem seria, não é? Então, ele vai responder no versículo 23, veja só. E ele respondendo disse-lhe: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Jesus então diz o seguinte: o filho do homem vai ser entregue, o filho do homem vai ser traído, mas ai daquele por quem o filho do homem será entregue. É muito interessante porque ao longo da história muito se pergunta sobre a questão de Judas, não é? Se Judas havia sido escolhido para trair Jesus, e aí existem vários pontos de vista, existem aqueles que dizem que sim, aqueles que dizem que não. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês aquilo que eu creio de acordo com a palavra de Deus. Judas foi escolhido pelo Senhor sendo um ímpio. Judas nunca se converteu, Judas nunca foi um crente em Jesus. Ele nunca creu em Jesus. E mesmo sendo quem ele era, um ímpio, um incrédulo, Jesus o escolhera para que os desígnios de Deus pudessem ser cumpridos. Você vai ver isso na Bíblia relativo a várias pessoas. Por exemplo, você vai ver isso com o próprio Faraó, que foi tremendamente usado, mesmo contra a sua vontade por Deus, na libertação do povo do Egito. Faraó foi um servo de Deus no Egito, com toda a sua dureza de coração, com toda a sua incredulidade, mas todos os seres humanos estão nas mãos do Senhor, porque Ele é soberano. E Ele usa quem Ele quer. E mesmo sendo Faraó quem foi, ele usou o coração duro de Faraó contra ele mesmo. Porque todos nós estamos nas mãos do Senhor. Então ele fez isso com Faraó, ele fez isso com Nabucodonosor, que mais tarde venha se render ao Senhor. Ele fez isso com Senaqueribe, rei da Síria. Ele fez isso com Ben-Hadad, que foi um rei muito cruel nos tempos dos reis de Israel. Ele fez isso com Ciro, ele fez isso com Dario, ele fez isso com Artaxerxes e tantos outros. E fez isso com Judas. Mesmo sendo Judas quem foi, o Senhor o escolheu para que Judas traísse o Filho de Deus e os desígnios do Senhor pudessem ser cumpridos. Eu sei que é uma questão difícil de ser digerida por nós, mas a nossa mente é muito pequena para perscrutar certas coisas que estão na palavra de Deus. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus com todas essas possibilidades, não é? E aqui, na verdade, Judas, ele vai cumprir algo que está lá no Salmo 41, versículo 9. Quando o salmista, inspirado por Deus, escreve o Salmo 41, 9, ele diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão,
levantou contra mim o seu calcanhar. É claro que Davi aqui está falando de Absalão, mas, irmãos, esse salmo se aplica a Judas, que fazia parte dos 12, do colegiado dos 12, porque vocês sabem que Jesus tinha um grupo de 70 discípulos que eram usados por ele para disseminar a palavra de Deus. Ele sempre mandava esses 70 discípulos de 2 a 2, pregando a palavra de Deus, mas ele tinha um grupo seleto de 12 homens a quem ele deu o nome de apóstolos, e Judas fazia parte desse grupo. O Senhor o escolheu sendo Judas quem foi. E aqui Judas está cumprindo uma profecia que estava presente num salmo messiânico, que é o Salmo 41, versículo 9. E aí, Judas, naquele momento, interpela Jesus. Provavelmente Judas estava colocando a mão no prato com Jesus. Quando Jesus Cristo disse que era aquele que colocava a mão no prato, ele perguntou para Jesus, veja só o versículo 25. E respondendo Judas, o que eu traía, disse, porventura sou eu, Rabi? E Jesus, sem meias palavras, vai dizer, tu o disseste. Essa era uma forma que Jesus sempre tinha de dizer, é do jeito que você está dizendo. É isso mesmo, você acabou de dizer. E aí vocês já sabem que Judas realmente vai fazer aquilo que o Senhor sabia que ele iria fazer. E ele vai trair Jesus. Nós vamos estudar isso um pouco mais à frente. Nesse momento, Jesus começa a apresentar para os discípulos toda a simbologia da Páscoa, porque a Páscoa era também uma lembrança. A ceia do Senhor e a Páscoa, irmãos, ambas são lembranças. Lembranças do quê? Lembranças de um momento de liberdade. Então Jesus agora está pegando aquele momento, aqueles elementos que estavam presentes ali na Páscoa, e ele vai aplicá-los a si mesmo, dando para os discípulos todo o significado daquela festa que havia sido celebrada ao longo dos séculos em Israel. Desde a primeira até aquela, tudo apontava para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E aí Jesus vai apresentar aquilo que tantas e tantas vezes nós falamos quando celebramos a ceia. Veja só a partir do versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, Jesus está mostrando toda a aplicabilidade da Páscoa na pessoa dele mesmo. Ele está colocando-se como o elemento principal da Páscoa. Ele está colocando-se como aquele que era o libertador de Israel, porque aquele cordeiro que havia sido morto, cujo sangue havia sido passado nos umbrais da porta, apontava para o cordeiro que viria séculos mais tarde realizar uma libertação infinitamente maior, porque aquele cordeiro era o símbolo de uma libertação de 400 anos de um povo que sofria debaixo do domínio de um rei ímpio. Mas agora Jesus viria para libertar o homem da pior escravidão que existe. Qual é? A escravidão do pecado. Então, por isso Jesus está aplicando esse princípio a ele mesmo. Ao longo dos séculos, tem havido interpretações muito controversas no tocante à questão da ceia. Irmãos, é incrível a capacidade humana de complicar aquilo que é simples. Porque a ceia é algo simples, mas infelizmente nós vamos ter diversas interpretações realizadas acerca da ceia, acerca desse momento, e que são ensinadas até hoje.
E aqui o Senhor está nos dando a oportunidade de pensarmos sobre o verdadeiro significado da ceia. Por exemplo, existem alguns que acreditam que, durante a celebração da ceia, o pão e o vinho, no caso o produto da videira, o suco da uva, se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Esse fenômeno, ou seja, essa doutrina, não é? É chamada de transubstanciação. O que é isso, pastor? É a transformação da substância. Ou seja, o pão e o suco da uva, o vinho, são transformados na substância do corpo e do sangue de Jesus Cristo, não é? Quem acredita nessa doutrina e nesse ensinamento são os nossos amigos católicos apostólicos romanos. Esse nome, transubstanciação, foi criado, não é? Pelo Papa Inocêncio III, no 4º Concílio de Latrão, em 1215. Então, desde o ano de 1215, os nossos amigos católicos ensinam que, quando o padre, na celebração, ele faz aquela consagração, aquela hóstia que é usada na consagração, ela se transforma literalmente no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Então, esse processo é chamado de transubstanciação por eles, não é? Nós temos uma dificuldade em crer desta maneira por algumas razões. A primeira delas é que quando Jesus estava celebrando a ceia com os seus discípulos, ele estava vivo diante deles. Então não havia como os discípulos estarem comendo o corpo e bebendo o sangue de Jesus naquele momento, porque Jesus estava vivo diante deles. Vocês entendem? Então, não há, ou pelo menos nós temos a discordância com os nossos amigos católicos, e eles fazem isso na chamada Eucaristia. O que é a palavra Eucaristia, não é? É a palavra do grego, para ação de graças. Eles mantiveram a palavra do original grego na celebração das missas. Então, quando ouve-se falar de Eucaristia, na verdade, eles estão mantendo a palavra no seu original, ok? Mas nós temos essa dificuldade de acreditar, porque Jesus estava vivo diante dos discípulos. Além do mais, irmãos, é muito perigoso você interpretar alguns textos da palavra de Deus de forma literal, principalmente quando Jesus diz aqui, isto é o meu corpo. Nós temos uma dificuldade, por quê? Porque houve outros momentos em que Jesus também disse ser alguma coisa. E esses versículos onde Jesus Cristo disse ser alguma coisa, não são interpretados de forma literal. Quer ver um exemplo? Se tomai, comei, isto é o meu corpo, deve ser interpretado de forma literal? Nós deveríamos interpretar de forma literal João capítulo 15, versículo 5, vocês concordam? Eu sou a videira verdadeira, não é? Eu sou a videira verdadeira. Então, nós deveríamos interpretar esse texto entendendo que Jesus, na verdade, é uma videira, um pé de uvas. Mas não é isso que ele quis dizer. Quando ele diz assim em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Ninguém interpreta esse versículo achando que Jesus é uma estrada, correto? Quando ele diz, lá em João capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas, a porta, ninguém interpreta esse versículo como se Jesus estivesse chamando a si mesmo de uma porta de madeira. Então nós temos que entender que quando Jesus Cristo disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, ele estava com isso apresentando toda uma simbologia. Esse texto não deve ser interpretado de forma literal. Mas não é apenas
a transubstanciação que é ensinada. Há correntes religiosas que acreditam que durante o culto, durante o momento da ceia, ok, o pão e o suco da uva ou o vinho não são transformados literalmente no corpo e no sangue de Jesus, mas Jesus está com a substância. Ele está presente de forma mística na substância. Essa era a visão de Martinho Lutero. Martinho Lutero acreditava na consubstanciação. E houve um grande problema entre Martinho Lutero e Zwinglio, porque Zwinglio não acreditava nisso. Zwinglio acreditava que a ceia ou que a Páscoa, na verdade, é aquilo que o próprio Senhor Jesus vai dizer. Não é? O próprio Senhor Jesus vai dizer mais à frente, nós vamos ver isso também em outros textos da palavra de Deus, que aquilo, na verdade, era para ser realizado em memória de mim. Ou seja, todas as vezes que vocês realizarem ou vocês celebrarem esse momento, vocês estarão se lembrando do que eu fiz por vocês, não é? Então, qual é a nossa dificuldade de crer na transubstanciação e na consubstanciação? Jesus vai dizer aqui no versículo 29 uma coisa que nós não podemos desprezar. Ele vai dizer assim: e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo, eu não vou participar mais desse momento com vocês. Então, se eu digo que o pão e o vinho se transformam no corpo de Jesus e no sangue de Jesus, é como se Jesus estivesse participando daquele momento novamente. Se eu digo que Jesus está presente com as substâncias, pão e vinho, eu estou dizendo que ele está participando daquele momento novamente. Mas ele diz aqui que não beberei, eu não participarei mais desse momento com vocês, até aquele dia. Então, irmãos, nos resta realmente entender e compreender esse texto à luz de Lucas 22, versículos 19 e 20, que é o texto correlato. É um dos textos sinóticos da Bíblia. Lucas 22, 19 e 20 diz assim: e tomando o pão, havendo dado graças, partiu-o e deu, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Não foi o pastor desta igreja que criou isso. Não é a denominação batista que criou isso. Não são os protestantes que criaram isso. O próprio Jesus Cristo está dizendo. O próprio Jesus está mostrando qual é o sentido da ceia. E ele está dizendo, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ou seja, a ceia do Senhor, que equivocadamente é chamada de Santa Ceia por alguns, porque a ceia, ela não é santa, ela não santifica, ela não produz nenhum tipo de superpoderes naqueles que participam dela. Alguns acreditam que a ceia tem algo místico, alguma coisa diferente, por isso eu tenho que participar. A ceia não tem essa prerrogativa. A ceia, na verdade, é um memorial. E ela tem a finalidade, irmãos, de nos mostrar algo com o qual, ou diante do qual, nós precisamos nos prostrar em reverência diante de Deus. Sabe o que é? O amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Porque daqui a algumas horas, Jesus estará sendo pregado nela. Por isso ele diz, o meu corpo e o meu sangue será entregue por vocês. Então comam este pão. Ele representa o meu corpo que vai ser entregue por vocês. E o pão que nós estamos falando aqui é aquele pão sem fermento. Então, quando eles estavam participando
aquele pão que estava sendo triturado na boca, na verdade, representava o que aconteceria com o corpo de Jesus. Se você ler Isaías capítulo 53, vai dizer que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Quando nós estamos bebendo aquele cálice contendo o suco da uva, nós estamos, na verdade, entendendo que aquele sangue que foi derramado naquela cruz nos purifica de todo pecado, e é por causa daquele sangue e daquele corpo que foi esmagado, triturado, machucado, açoitado, surrado, é que nós encontramos a nossa redenção. Por isso existe uma frase que diz assim: a ceia é o superlativo do amor. Nas figuras do pão e do vinho, encontramos Deus oferecendo seu Filho de forma literal por nós na cruz. Por que é que nós estamos aqui hoje, irmãos? Por que é que nós estamos reunidos nessa noite cantando maravilhosamente ao nosso Deus, perplexos diante da glória do Senhor? É porque um dia alguém foi pregado numa cruz no nosso lugar. E é por causa dele que nós estamos aqui. Entende? É por isso que nós temos sempre que nos lembrar disso. Eu quero aprender algumas coisas aqui com vocês, algumas aplicações para a nossa vida, e esse texto falou muito ao meu coração. Eu não quero desprezar nada que está acontecendo aqui, nada. Tudo que está acontecendo aqui, de 17 a 30, tem algo para nos ensinar. E eu queria pensar então com vocês sobre algumas dessas informações e aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, estejamos entre aqueles que contribuem para que a obra de Deus aconteça. Versículos 18 e 19, veja só. E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual é o nome desse homem? Ninguém sabe. Quantos anos ele tinha? Ninguém sabe. De que tribo ele era? Ninguém sabe. Ele tinha filhos? Ninguém sabe. Era um homem que fazia parte de alguma das esferas da religião? Ninguém sabe. A única coisa que está registrado aqui é que Jesus Cristo precisava de uma casa para celebrar a ceia, e esse homem colocou a casa dele à disposição. Como isso falou comigo, irmãos? Para fazer a obra de Deus, Deus não está procurando pessoas importantes. Deus não está procurando pessoas que possuem a capacidade ou a habilidade de liderar. Deus não está procurando pessoas, homens ou mulheres, com vários diplomas na parede. Deus não está procurando pessoas famosas para realizar a sua obra. O que Deus está procurando são pessoas disponíveis. Pessoas que digam para o Senhor: Senhor, não tenho muito para oferecer não, mas o que eu tenho está aqui. Pode usar minha casa. Pode usar isso que eu tenho para que a obra do Senhor aconteça. Sabe, irmãos, nós temos muito que aprender com esse personagem anônimo. Aliás, a obra de Deus também é uma obra de anônimos. Um dia todos nós estaremos diante do Senhor Jesus, louvando e glorificando o nome do Senhor, dizendo: vencemos, vitória, a igreja venceu, a igreja foi vitoriosa no mundo. Mas eu garanto para vocês, que a igreja venceu. Ela chegou no século 21, atravessou os séculos, foi duramente perseguida e ainda o é, mas ela se mantém de pé, firme, muito também por causa de anônimos. Pessoas que não estão na linha de frente, pessoas que estão na retaguarda, pessoas que estão por trás das cortinas, pessoas que muitas vezes nunca estarão com o microfone na mão, nunca estarão aqui na frente cantando ou tocando, nunca estarão liderando o ministério, mas são tão ou mais importantes na obra de Deus do que nós. Porque a obra de Deus também é uma obra de anônimos. Talvez você está aqui nessa noite dizendo: eu sou tão pequeno, eu não sei fazer quase nada, eu não tenho habilidade nenhuma. Eu sei que o Senhor pode usar você para alguma coisa.
Assim como ele usou esse homem. Assim como usou aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes. É outro anônimo da Bíblia, que ninguém sabe nada daquele menino. Mas com 5 pães e 2 peixes daquele menino, o Senhor Jesus alimentou quase 10.000 pessoas. Olha só que coisa, não é? Assim como o Senhor usou o dono daquele jumentinho no qual ele entrou em Jerusalém. Quem era o dono do jumentinho? Ninguém sabe. Mas Jesus usou aquele jumentinho que foi cedido por alguém. Vocês concordam? Então, o importante para Deus nos usar não é se o nosso nome está colocado em caixa alta ou em negrito no hall de membros da igreja. Não é se o seu nome está estampado na frente como líder de um ministério, ou se você tem uma habilidade que ninguém tem. Não é isso que importa. O que importa é você dizer: Senhor, eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu coloco nas tuas mãos, me use. Eu quero ser usado pelo Senhor. De alguma maneira eu quero ser usado pelo Senhor. Observe que esse homem, ele contribuiu para que algo extremamente importante para a igreja acontecesse. Extremamente importante para a igreja acontecesse. Sabe quem foi usado por Deus para a conversão de Charles Spurgeon, o príncipe dos pecadores? Um zelador da igreja. Um zelador da igreja que pregou no lugar do pastor, que não pôde estar presente naquele dia porque uma nevasca havia atingido Londres e o pastor ficou ilhado, não pôde pregar. Aquele zelador subiu no púlpito, Charles Spurgeon estava do lado de fora do templo, pedindo a Deus que falasse com ele, porque ele se sentia perdido. Ele era um religioso, mas ele se sentia perdido. E então aquele zelador começou a gritar do púlpito: olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. Olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. E naquele momento Charles Spurgeon se rende ao Senhor Jesus Cristo e se torna o príncipe dos pregadores, através da pregação de um anônimo. Alguém que nunca apareceu nas histórias. Não sabemos o nome daquele irmão, mas louvado seja Deus pela vida daquele irmão que ousou pregar naquela noite com pouquíssimas pessoas no templo, não é? E pregou naquela noite de forma extraordinária. Deus usa pequenos, Deus usa grandes. E os pequenos não devem achar que Deus não os usará porque eles não têm habilidades que os outros têm, pois os pequenos têm habilidades que os outros não têm. O importante é nos colocarmos à disposição do Senhor. Mas eu aprendo uma segunda coisa aqui no versículo 21. Em segundo lugar, precisamos entender de que lado estamos, se do lado do Senhor ou contra Ele. Versículo 21, e comendo eles disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. 12 homens, 12 discípulos, um era diabo, um era servo do diabo. O traidor estava ali, contra Jesus. Precisamos decidir, irmãos, de que lado iremos ficar. Infelizmente, quantos não estão ficando contra Jesus hoje em dia? Quantos não abandonaram Jesus e preferiram o mundo? Quantos não estão mais defendendo o que Jesus defendeu? A quantidade de pessoas que professam a fé cristã e hoje estão às voltas com alianças políticas, falando mal do evangelho, falando mal da igreja, e principalmente questionando a seriedade das escrituras, questionando as principais estruturas do cristianismo, a troco de popularidade. Não é brincadeira. Quantas pessoas já se debandaram para o lado de Satanás, mesmo se mantendo fiéis, pelo menos a uma denominação religiosa? Há muitas pessoas que já abandonaram Jesus e se voltaram contra Jesus. Eu conheci um jovem, eu não vou dizer o nome dele, mas eu conheci um jovem fantástico. Pense num rapaz capaz, inteligentíssimo, espertíssimo. Um rapaz com uma expertise que você encontra em poucas pessoas, muito conhecedor da Bíblia, muito conhecedor do Evangelho. Um rapaz que tinha tudo para ser um grande pastor,
Um rapaz que tinha o respeito de muitas pessoas na igreja. As pessoas olhavam para ele e viam nele um pastor promissor na igreja. Pois esse rapaz, ele começou a se abrir para algumas outras doutrinas e começou a estudar algumas coisas acerca de outras doutrinas. E hoje, esse rapaz é um dos piores inimigos da fé que eu conheço. Ele não perde a oportunidade para zombar de Jesus Cristo. Eu não quero entrar no mérito da questão, se ele era crente ou não, se ele foi escolhido ou não. Eu não vou entrar no mérito da questão. Mas eu estou falando da questão de um ponto de vista humano. Quantas vezes as pessoas estão ficando do lado errado para não passarem apertos, para não passarem dificuldades? Eu garanto para vocês que há uma ala da Igreja de Cristo no Brasil que nunca será perseguida. Há um grupo de pastores hoje no Brasil que nunca serão perseguidos, porque já abandonaram Jesus faz tempo. Então, de que lado nós estamos? Nós estamos na igreja, nós fazemos parte da igreja, nós somos membros da igreja, mas nós estamos do lado de Jesus. Você defende a fé, você defende a igreja, você defende Jesus quando ele é atacado. Ah, mas Jesus não precisa de defesa. Ah, irmãos, vai bater um papo com os apologistas ao longo da história, que enfrentaram a oposição dos inimigos da fé e mantiveram a fé intacta. Eu sei que o meu Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas ele deixou uma responsabilidade para nós, lutar pela verdade. Entende? Então, de que lado nós estamos? De que lado nós estamos? Judas escolheu o lado dele, trair Jesus, ficar contra Jesus. E todas as vezes que nós deixamos de defender o que Jesus defendeu, de pregar o que Jesus pregou, de viver como Jesus viveu, nós estamos ficando contra Jesus. Essa é a segunda coisa que eu aprendo. E em terceiro e último lugar, talvez a maior de todas as aplicações, não nos esqueçamos de que éramos escravos e hoje somos livres. Versículos 26 a 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue para a remissão dos pecados. Satanás trabalha insistentemente para retirar de nós as lembranças da cruz. Ele tem tirado a mensagem da cruz de muitos púlpitos. Ele tem feito com que muitos passem a olhar somente para esse mundo e se esqueçam da herança eterna que tem no céu com o Senhor. Ele tem conseguido fazer com que muitas pessoas abandonem os princípios da fé e se agarrem àquilo que o mundo tem oferecido. Há muitos cristãos que estão com seus olhares voltados para baixo, para esse mundo, porque Satanás está tirando a lembrança de quem eles eram e de quem eles são. E esse é o ponto principal que pode fazer a nossa fé morrer. Quando nós nos esquecermos de quem nós éramos e de quem nós somos. Irmãos, isso me faz lembrar, eu estava preparando essa exposição e eu me lembrei, o povo de Israel. O povo de Israel desobedeceu muito ao Senhor. Foi um povo extremamente idólatra, que se misturou muito com as nações pagãs que circundavam Israel e acabou sendo absorvido pela cultura cananeia. Por reiteradas vezes, Deus mandou os seus profetas, mandou o povo se arrepender, mandou o povo abandonar aquelas práticas, mas não teve jeito. No ano 722 a.C., o reino do norte deixa de existir. E no ano 586 a.C., o reino de Judá é levado cativo para a Babilônia. Lá eles vão ficar 70 anos, mas uma coisa me chama a atenção naquele povo que ficou na Babilônia. Eles nunca se esqueceram de sua origem, de quem eram e do Senhor. Nunca se esqueceram. Nunca se esqueceram.
Eles sempre se lembravam do Senhor, de Jerusalém, da terra prometida. E o Salmo 137, versículos 1 a 6, diz isso. Veja só: junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião, porque os salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Agora preste atenção, versículo 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Eu queria parafrasear essa parte com os irmãos. Eu queria parafrasear. A nossa oração, o nosso sentimento deveria ser o seguinte. Versículo 5, você pode concordar comigo? Que nós vivamos assim, que nós sejamos assim, que nós falemos assim: se eu me esquecer de ti, ó Jesus, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar, se não preferir Jesus, a minha maior alegria. Esse deve ser o nosso sentimento. Que entre ano e saia ano, que o mundo venha com todo o seu exército contra nós, que Satanás arregimente contra nós um exército numeroso, que a cultura se volte contra nós, que a tecnologia seja usada contra nós, mas em nome de Jesus Cristo, povo de Deus, não vamos nos esquecer do que Jesus Cristo fez por nós. Não permitamos que Satanás retire do nosso coração, da nossa mente, a lembrança de que naquela noite Jesus estava mostrando o que aconteceria com ele e que aquilo seria o sinal da nossa redenção. Eu e você não somos mais escravos de Satanás. Eu e você não temos mais o nosso lugar no inferno. Fomos arrancados de lá. Eu e você hoje somos filhos de Deus, herdeiros do reino. Vamos marchar para Canaã celestial. Vamos receber uma coroa, irmãos, porque um dia Jesus não fugiu da sua responsabilidade de entregar-se por nós e foi pregado naquela cruz sangrenta. E aqui está a prova do que ele fez através da simbologia do pão e do vinho, e isso deve ser realizado todas as vezes em memória dele. E é isso que o diabo não quer. O diabo quer que nós nos esqueçamos. O diabo quer que nós não levemos a sério esse momento da igreja. Eu concordo com o pastor que disse que a ceia do Senhor é a maior festa da igreja. E é mesmo. Por isso você não pode celebrar a ceia de qualquer jeito. Você não deve vir de forma irresponsável para a igreja, para celebrar a ceia sem a responsabilidade que ela implica. Por isso que você precisa confessar os seus pecados, porque a ceia do Senhor é o momento de rememorarmos a nossa saída do Egito chamado inferno. Entende? Por isso que eu quero apresentar para vocês aqui uma frase e a cristologia desse texto. A frase diz assim: nunca nos esqueçamos do cardápio da ceia, pão, vinho e um cordeiro como prato principal. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A cristologia desse texto, que tenhamos sempre na memória que se não fosse o Cordeiro de Deus, eu e você ainda estaríamos algemados na masmorra do diabo. Por isso, eu creio nisso aqui. A morte não pôde deter o nosso Senhor. Ele ressuscitou, mostrando: eu derrotei a morte. E é por isso que todas as vezes que nós celebramos a ceia, na verdade nós estamos nos lembrando que Ele morreu, mas que Ele também viveu. E quando nós celebramos a ceia, Paulo disse que nós estamos anunciando
a morte do Senhor até que ele venha. Entende, irmãos, a responsabilidade disso? É por isso que os puritanos, uma semana antes de celebrar a ceia, eles se consagravam e se dedicavam ao Senhor. Uma semana de oração antes da ceia, porque eles entenderam a seriedade disso. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre a importância desse memorial e estejamos sempre com reverência diante do Senhor. Em nome de Jesus, não celebre a ceia de qualquer maneira. Paulo diz que é por causa disso que muitos estavam dormindo na igreja de Corinto. E quando Paulo disse dormindo ali, ele usou de um eufemismo. Porque ele quis dizer o seguinte: é por conta dessa forma que vocês celebram a ceia que muitos morreram. Se aconteceu naquele tempo, quanto mais hoje. Nós estamos diante de um grande memorial. Discordamos da transubstanciação, discordamos da consubstanciação. Entendemos o que Jesus quis dizer, é lembrança. Estamos nos lembrando, se não fosse Jesus, se não fosse Jesus, se não fosse Jesus. É isso que a ceia está querendo nos dizer, mês após mês. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Se não fosse Jesus, eu não seria quem eu sou. Se não fosse Jesus, eu ainda estaria lá atrás. Se não fosse Jesus, eu estaria algemado. Se não fosse Jesus, eu seria servo do diabo. Se não fosse Jesus, eu seria um escravo do pecado. Mas é por causa do que ele fez que nós estamos aqui hoje na condição de livres.